Olá, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui para mais uma pré-aula da lição bíblica, da Escola Bíblica Dominical, da revista da Escola Dominical. Esta é a última lição, a lição de número 13, e o assunto é o senso e a disciplina divina. Segundo Samuel 24, essa lição traz alguns objetivos. Reconhecer que Deus disciplina seu povo. Outro objetivo, vigiar e orar em todo o tempo. Estar atento, estar em atenção. Confessar a Deus nossos pecados. Então, reconhecer, vigiar e confessar são objetivos que a lição vai trabalhar para tornar o mais claro possível este conteúdo que a gente vai tratar. O texto áureo, ele está embasado no segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículo 14, diz assim: Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas não nas mãos dos homens, não caia eu. A nossa verdade prática diz assim: a disciplina de Deus é cheia de misericórdia e visa nosso amadurecimento. Portanto, quando Deus nos disciplina, Ele está tratando para que nós amadureçamos, cresçamos, sejamos pessoas melhores, crentes melhores. Nosso primeiro tópico, ele trata sobre o censo de Israel. E já vem dizendo o seguinte, no primeiro tópico, o versículo de referência para nós é o versículo 3, tentação e provação. Então disse Joabe ao rei: Ora, multiplique o Senhor, teu Deus, a este povo 100 vezes mais, e o rei, meu senhor, o veja. Mas por que tem prazo nisto, o rei, meu senhor? Isso aqui é uma argumentação de Joabe, o comandante do exército de Davi. Por quê? Porque Davi diz o seguinte: Davi diz para que Joabe desenvolva, faça uma contagem, um censo de quantos soldados, quantos homens de guerra ele tem à disposição. Ou seja, ele queria saber o seu potencial bélico, o seu potencial de guerra. Ele queria saber, ele queria calcular, medir a sua força bélica, a sua força de guerra. E o Joabe disse, não entendeu muito ou não concordou muito e argumentou dizendo: por que o senhor quer saber qual o seu potencial de guerra? Por que o senhor quer saber qual o seu interesse nisso? Por que o senhor tem prazer nisto, rei? A gente tem aqui uma observação que diz assim: aprenderemos neste tópico que Deus abençoa aqueles que abrem mão da força do mundo e confiam nele. A gente pode observar que Davi, ele confiava no Senhor. Davi era aquele Davi, é o mesmo Davi que enfrentou o gigante Golias. Mas quando ele enfrentou o gigante Golias, ele era outro Davi. Ele não era o mesmo Davi de agora, do censo, que agora é rei, que já lutou muitas batalhas, que já teve muitos momentos, muitas experiências com Deus, muitas situações vivenciadas. Agora ele é outro Davi. Quando ele era o Davi que enfrentou o gigante, ele era um Davi que confiava na força do Senhor. Agora ele é um Davi que quer medir, que quer calcular, que quer saber quantos homens de guerra ele tem, qual o seu potencial de guerra, qual a sua força bélica. Isso vem mostrar que Davi não era mais a mesma pessoa de antes da confiança em Deus e que agora estava acreditando, se estribando na sua força, achando que ele tinha conseguido muita coisa, que ele já era grande. Isso é perigoso demais para quem está na lida da vida cristã, para quem está na caminhada para o céu, para quem é líder, para quem está desenvolvendo um trabalho, mesmo que seja considerado o mais simples, um trabalho que seja a condução da sua própria vida ao céu, lutar as suas próprias batalhas, as suas próprias guerras diárias, as lutas diárias. Quando achamos que temos força para vencer as nossas lutas diárias e que temos potencial para isso e de certo modo vamos nos afastando de Deus, acreditando que conseguimos porque nós conseguimos, as coisas começam a ficar, aliás, as coisas não começam, a situação só mostra que as coisas já ficaram difíceis para nós e ficaram mais difíceis ainda.
a gente pode observar que ele caiu numa tentação. Ele cedeu a uma tentação. E o que é tentação? A gente pode observar também aqui na revista que é o esforço para persuadir, para seduzir, para induzir, para fazer algo que, embora não pareça ruim no momento, está fora da vontade de Deus para a nossa vida. O que Davi estava fazendo, contando o povo, humanamente estava correto. Era uma questão estratégica, era uma questão de ser organizado, de ser prevenido. Mas não era esse o padrão que Deus tinha colocado para ele desde o começo. Não era assim que Deus tinha agido com ele desde o começo. Deus não tinha deixado Davi a própria sorte. Deus sempre tinha dado vitórias a ele. E ele foi fazer uma coisa que não parecia ser ruim. Mas Deus não queria isso para Davi naquele momento. Não era a vontade de Deus para Davi. E Davi sabia disso. Ele tinha esquecido, digamos assim, por se envolver tanto nas coisas do dia a dia, tinha se esquecido de que ele era alguém que começou vivendo na dependência de Deus, que quem dava os livramentos era Deus, que quem o colocou no trono foi Deus, que quem o direcionou até chegar o momento de subir ao trono foi Deus, que sempre era Deus. Às vezes esquecemos isso. No nosso labutar diário, às vezes esquecemos isso. A tentação pode não ser para uma coisa moralmente agressiva. Aquilo não agride moralmente, mas ela pode estar apontando para uma coisa, nos levando a uma coisa que Deus não quer para nós. E a gente vai ter mais na frente que a tentação é especialmente perigosa quando achamos que somos fortes. Davi achava que era forte. Davi pensava que era forte. Davi tinha consigo o pensamento: eu já sou forte, eu cresci, eu lutei, eu venci muita gente, Deus me deu muitas vitórias, o meu exército cresceu, eu estou estruturado, eu estou bem, eu estou forte. Tem um versículo lá em Coríntios que Paulo escreve dizendo assim: quem pensa que está em pé, cuidado para que não caia. É muito rápido e é muito sutil. Eu às vezes nem percebo a minha situação de fragilidade. E quando eu não percebo, quando eu vou abrir os olhos, eu já estou caído, já estou no chão, porque é muito rápido. A gente vai agora para o nosso segundo subtópico, que vai tratar sobre a soberania de Deus. 2 Samuel capítulo 24, versículos 8 e 9. Olha o que diz: assim percorreram toda a terra ao cabo de 9 meses e 20 dias. E aí chegaram a Jerusalém. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo, e havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. Aconteceu, quanto tempo se passou, melhor dizendo, entre a determinação de Davi de que se fizesse o censo e o fim desse censo, a entrega desse censo? Passaram-se 9 meses e 20 dias. Passaram-se 9 meses, ou seja, os enviados para fazer o censo passaram rodando por Israel por 9 meses. 9 meses Davi ficou esperando pelo resultado desse censo. 9 meses Davi ficou naquela tensão: qual o limite do meu poder? Até onde eu posso chegar? Quem sou eu na verdade? O quanto de poder eu tenho? O quanto eu sou forte? O quanto eu sou poderoso? Quando o líder começa a pensar, quando a pessoa começa a pensar, quando o crente começa a pensar: qual o limite da minha força? O que eu posso fazer sozinho? Ele tem problemas. Ele está com problemas. Ele já deixou de estar na dependência de Deus. Deus não é o mais importante para ele. Agora ele tem poder. Ele acha que tem poder. Ele acha que ele pode ir muito mais longe. Ele acha que ele tem força. A força do braço. O texto bíblico diz: maldito o homem que confia na força do seu braço, que confia em si mesmo, no homem, não é na outra pessoa. Não é maldito o homem que confia no outro homem, na outra pessoa, não. É maldito o homem que confia em si mesmo, na sua força, na força do seu braço, no seu homem interior, e não confia em Deus. E era o que estava acontecendo com Davi. A gente vai observar que Davi é tentado justamente na área onde ele se sentia forte, onde ele achava que era forte.
onde estaria a confiança de Davi? Em seu Deus, que dele cuidara desde sempre, ou no seu agora poderoso e numeroso exército? Onde está a minha confiança? Está em Deus ou em mim, naquilo que consegui, nos meus conhecimentos, na ciência que penso que tenho, no conhecimento que penso que tenho, na influência que penso que tenho, nos conhecimentos, nas relações interpessoais que eu penso que construí? Quando eu chego nesse ponto, eu começo a pensar: eu cresci, eu sou grande, eu tenho poder, eu tenho influência, eu tenho muita força, eu tenho gente em minha mão, gente que eu controlo. Portanto, eu tenho poder, eu tenho influência, eu faço as coisas acontecerem, eu consigo o que eu quero. Quando a gente começa a pensar que a gente tem segurança nossa mesmo, segurança para fazer a caminhada para o céu, a gente está correndo grande perigo. Porque esse caminho para o céu, ele é acidentado, é um caminho que em momentos é uma planície muito bonita, é um lugar verde, é um lugar bonito, mas outras partes desse terreno que ele é também muito acidentado, outras partes é um deserto, outras partes desse caminho para o céu são montanhas, outras são vales verdes muito bonitos, mas às vezes são vales secos, pedregosos. Essa caminhada para o céu, ela tem lugares que são mata fechada, mas tem lugares também que são gramas bonitas, tem lugares que são molhados, escorregadios. Às vezes temos que atravessar grandes precipícios, grandes acidentes geográficos e às vezes a ponte é muito estreita, difícil de passar. Existem N dificuldades nesta caminhada. Este caminho, ele é dificultoso, e quando nós começamos a pensar que dominamos este caminho, nós temos dificuldades grandiosas pela frente, porque nós começamos a pensar que nós não dependemos mais de Deus. Davi começa a pensar que não depende mais de Deus, que agora ele depende do seu braço, porque o seu exército é muito grande e ele tem poder, ele tem força, ele sabe onde vai chegar, ele tem os limites dele, ou seja, ele não tem limites. Nós às vezes pensamos assim e fazemos o nosso próprio censo. Vindo mais adiante, a gente vai poder perceber também, é como se Deus estivesse dizendo para Davi e para nós também, para mim também: Abraão, baixa a tua bola, Abraão, menos, te acalma com esse negócio de censo, isso vai te dar problemas. Tu és apenas um humano, alguém que eu resgatei, eu salvei. Estás caminhando para o céu, mas não pensa que tu é muita coisa, não. É exatamente aquilo que Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, filho do homem, tu só é um filho do homem. Não podes esquecer isso, tu és apenas filho do homem. O nosso terceiro subtópico vai tratar sobre pecado. Quando pecamos? Segundo Samuel, capítulo 24, versículo 10, diz assim: sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém, agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Esse é um momento dos mais interessantes na vida do ser humano que conhece a Deus, que serve a Deus. Isso era um diferencial na vida de Davi. Isso precisa ser um diferencial na minha vida. Isso precisa ser um diferencial na sua vida, professor da escola dominical. Isso você precisa dizer aos seus alunos. Isso precisa ser um diferencial na vida dos seus alunos. Isso que? Essa última parte do versículo: muito pequei. Peço que me perdoes, Pai, porque procedi loucamente, eu fiz besteira, eu não devia fazer isso, eu estava pensando, eu não estava considerando que isso é o teu poder, eu estava achando que eu era alguma coisa, mas eu não sou nada, eu acabei de enxergar que eu não sou nada, eu fiz uma grande besteira, Senhor, me perdoa, eu vou a Ti, eu me jogo no chão, eu deito no chão, eu me humilho, eu digo que, Senhor, eu fiz besteira. Não leve em conta essa minha ignorância, essa minha má prática, esse meu pecado. Quando fazemos isso, é como se disséssemos: meu Deus, o que é que eu fiz? Sabe quando você peca? Eu já pequei. Eu sei que você já pecou também. Quem é que nunca pecou? Mas não podemos continuar na prática do pecado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes de Roma,
a carta aos Romanos, ele diz um negócio interessante, lá no capítulo 6, ele diz assim: e agora, a graça está aí, a graça é abundante, ela é maior que o pecado, se tem pecado, tem muito mais graça. E com base nisso, alguém pode perguntar assim, capítulo 6 de Romanos: permaneceremos no pecado para que a graça abunde, para que a graça seja, porque a graça é sempre maior, para que a graça sempre apareça, a gente vai ter que continuar no pecado? Paulo diz: não. Quem pensou isso desconsidera a possibilidade. Não é assim que funciona. Não continuaremos no pecado. E aí ele vai explicar detalhes. O capítulo 6 de Romanos é extraordinário. Vai explicar algumas coisas, muitas coisas importantíssimas ali. Então, é quando a gente, esse ponto aqui, esse subtópico 13, quando pecamos, quando eu digo assim: meu Deus, o que é que eu fiz? Não, o que é que eu fiz? Não era para fazer, mas eu cochilei, eu fiz. Davi cochilou pelas situações do dia a dia, sendo envolvido nas questões de gerenciamento, de gestão do seu reinado. Ele foi se envolvendo com as coisas do dia a dia e acabou se alongando um pouco de Deus e fazendo uma coisa, caindo numa cilada que não devia ter caído, que foi fazer o censo. Fazer o censo não era problema. O problema é quando ele faz o censo, ele passa a contar, a avaliar o quanto de força ele tem, força humana, e não mais dependência de Deus. O problema é quando não ouvimos o alarme disparar, eu anotei aqui, ou ouvimos e não atendemos. Joabe fala para Davi: Senhor, por que o Senhor quer tanto isso? Rei, por que o Senhor quer tanto isso? Davi não teve o estalo de perceber: é Deus falando comigo, é Deus falando comigo. Ele não teve essa percepção, ou se percebeu, ele não atendeu. Ele estava tão interessado em medir a sua força, tão dominado pela ideia de saber quanto de poder ele tinha, porque o poder vai corroendo as estruturas humanas. Se você é líder, cuidado, porque o poder pode corroer a sua estrutura com Deus. Você pode ser líder da sua casa e achar isso. Você pode ser seu líder, simplesmente seu líder. Você pode achar isso. Você pode ser líder da escola dominical, de uma igreja, seja lá de quantas pessoas forem. Eu tenho a obrigação de estar sempre observando as minhas estruturas, como é que estão. Dizendo para alguém observar as minhas estruturas, como é que elas estão. Porque elas podem estar sendo corroídas e eu nem estar percebendo. Tem uma frase muito interessante que ela diz assim: depois que Jesus me alcançou, nunca mais pequei em paz. Eu observando isso um dia desse, isso é muito a nossa vida. Deus não nos deixa viver em paz quando estamos no pecado. Ele importuna, ele inquieta, ele perturba a gente mesmo. Os nossos ossos apodrecem. Davi dizia assim: os meus ossos apodreceram, envelheceram, eu senti dores. Eu sofri enquanto eu estava ali com o pecado, vivendo no pecado. O nosso terceiro tópico vai tratar sobre a disciplina de Deus. O nosso subtópico vai dizer assim: a importância da culpa. 2 Samuel capítulo 24, versículo 10, a parte A. Sentiu Davi bater-lhe o coração depois de haver recenseado o povo. Sentiu o impacto, deu um choque. O que é que eu fiz? Deus, o que é que eu fiz? Deus, eu tenho tudo isso de gente, mas eu tô percebendo que eu tenho poder, eu tenho força bélica, força de guerra, mas eu estou te ignorando, Deus. Eu acabei de lembrar que foi o Senhor que me colocou aqui como rei em Israel. Eu acabei de lembrar que foi o Senhor que... Acabei de perceber que foi o Senhor que me sustentou até agora. O Senhor que me livrou de muita situação. O Senhor já me deu, inclusive, alguns castigos com a vara por algumas besteiras que eu fiz. Eu acabo de lembrar que fiz outra besteira. Acabo de perceber que fiz outra besteira. Eu estou medindo o tanto de poder que eu tenho, ignorando que o Senhor é que me mantém de pé, me mantém vivo. Trazendo para hoje, é o Senhor que me mantém na caminhada para o céu, é o Senhor que me mantém vivo, o Senhor que me mantém na igreja, o Senhor que me mantém como crente, o seu querer sendo ativado na minha vida, o realizar acontecendo na minha vida, o Senhor me dando condição de caminhar, de ir mais à frente,
de estar de pé, porque tem situações que eu não consigo andar se o Senhor não estiver comigo. Tem situações que eu vou ser tragado pelas águas, pelas correntes de água, pelas feras deste caminho que estão à beira do caminho, ou eu vou ser simplesmente ficar encantado com o cantar dos pássaros que estão neste caminho que vai para o céu, que é um caminho perigoso. Eu vou ficar simplesmente encantado com a beleza das flores que estão à beira do caminho, que por mais simples que sejam, por mais singelas que sejam, por mais inofensivas e belas que pareçam, mas podem ser ofertas para me derrubar, para me seduzir, para me encantar, para me fazer parar na caminhada. Sabe quando a gente percebe isso? Não é a minha força, não é o que eu posso, Pai, é o que o Senhor faz por mim. Se for só a minha força, eu não consigo nem viver, eu não consigo andar. É a sua graça, é a sua misericórdia, é o Senhor que me regenera, é o Senhor que me justifica, é o Senhor que trabalha em mim o processo de santificação. Eu vou fazendo, mas o Senhor também vai fazendo, porque eu não consigo me santificar sozinho. É o Senhor que me ajuda a fazer isso. O Espírito Santo está comigo, está trabalhando na minha vida, me levando adiante. O seu aluno da escola dominical tem que ter essa percepção, tem que ter esse entendimento. Isso tinha que fazer parte da vida de Davi, da vida do líder, qualquer líder hoje. Mesmo que você seja líder só de você, não lidera ninguém, você lidera você, no mínimo você. Então Davi sentiu impacto, Davi sentiu bater o coração depois que ele tinha feito o censo. Ele percebeu o erro, ele percebeu o que ele tinha feito, caiu a ficha para ele. Deus não nos deixa ter paz no pecado. Quando estamos no pecado, Deus não nos deixa ter paz. E ainda bem que Ele não nos deixa ter paz. Graças a Deus que Ele não nos deixa ter paz. Se eu sou crente, voltado para Deus, estou focado em Deus, amo o Senhor, Ele não vai me deixar ter paz enquanto eu estiver no pecado. Nosso próximo subtópico é o subtópico 2 do segundo tópico, e ele vai tratar sobre a confissão de Davi. 2 Samuel capítulo 24, versículo 10, parte B. Nós vimos a parte A anteriormente. E disse ao Senhor, Davi disse ao Senhor: muito pequeno que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Eu agi sem pensar, eu fui alguém desorientado, alguém descontrolado, alguém que agiu loucamente, alguém que não vigiou. E isso está nos nossos objetivos da lição acerca da vigilância. Ele vai dizer: eu fui alguém que não vigiou, alguém que não estava atento, e por isso eu fiz esse negócio errado. Tem uma coisa interessante na hora de a gente fazer isso. A questão não é simplesmente eu dizer isso, perceber que fiz uma coisa errada e ir a Deus simplesmente por ir a Deus. Vou formalmente lá com o Senhor, vou contar para Ele o que fiz e tá tudo certo. Não é assim que funciona. Salmo 51, Davi vai dizer como é que funciona. Coração contrito, quebrantado, realmente admitindo, arrependido do que fez, realmente entendendo que traiu uma amizade de alguém que é muito próximo, que é amigo, confiável. Realmente alguém que entendeu que não devia fazer o que fez, não devia ter feito o que fez, e se arrependeu daquilo. A questão não é ir formalmente ou ir de fachada, como às vezes muita gente faz, meio arrependido, meio lá, meio cá, um pouco arrependido, como se houvesse meio arrependimento. Não, a questão não é essa, o caminho não é esse, mas é ir de coração aberto, coração quebrantado, coração contrito. Deus, eu agi de forma impensada, eu falhei, eu errei, eu não queria errar, realmente eu não queria errar, mas eu fui sendo envolvido naquilo ali. Aos poucos, quando eu percebi, já estava dentro. Eu até que tive uma luz de entendimento de que eu estava fazendo uma coisa errada, mas mesmo assim eu insisti. Deus, eu não tive força para voltar. Eu não voltei, eu insisti. Eu fiz isso. Eu fiz, não devia fazer, mas eu fiz. Eu estou profundamente arrependido. Eu não devia ter feito. Às vezes é difícil a gente chegar nesse ponto, porque é difícil para muita gente, dado a estrutura tão corroída que está, chegar nesse ponto de admitir que precisa pedir o perdão de Deus e fazer isso de verdade. Entender que precisa pedir o perdão de Deus é uma coisa, muita gente até compreende isso, mas realmente fazer isso de coração aberto, se jogando lá embaixo, humilhando-se, aí reduz a quantidade de gente que consegue fazer. Mas o crente, convicto da sua salvação, que está caminhando para o céu, ele precisa fazer isso.
Ele tem a obrigação de fazer isso. Pelo que Cristo fez por ele, ele tem mais que a obrigação de fazer isso. Não basta sentirmos culpa, é necessário irmos ao lugar certo, o trono da graça e da misericórdia, onde Cristo nos espera com perdão. E olha, ele perdoa. Ele perdoa. E mais que perdão, ele te abraça. Ele me abraça. Falo isso, experiência própria. Ele me perdoa e ele me abraça. Ele te perdoa e ele te abraça. Ou seja, ele te perdoa e diz: vem, vou te dar um abraço, eu te quero de volta, eu não te jogo fora. É claro que existem as consequências do pecado. E a gente vai falar disso mais na frente. Mas mesmo assim ele te abraça. Ele te perdoa. O Senhor nos perdoa. O nosso terceiro subtópico vai tratar sobre a disciplina de Deus. Eu disse ainda há pouco que o pecado tem consequências. 2 Samuel capítulo 24, versículo 12. Vai e diz a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço. Escolhe uma delas para que te faça. Para que te faça. O texto aqui está é Deus falando para Gade, um profeta, dizendo para Gade ir a Davi e dizer, quase que como Natan, contar uma historinha para ele. Dizer para ele algumas coisas que ele devia dizer. Olha, vai lá dar um recado para Davi. Quando Gade chega lá, Gade diz: olha, eu tenho aqui uma mensagem de Deus. Diz o Senhor, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço. Davi já sabia do pecado, já tinha confessado o pecado para Deus, já tinha admitido o erro. E agora Deus vinha dizendo: Davi, te perdoei, mas não vai ficar assim não. O pecado tem consequência. Escolhe. Eu vou te deixar escolher. Deus é misericordioso demais, mas também é justiça. É justo. Eu vou te deixar escolher. Primeiro, tu tens 3 oportunidades de escolha. Escolher das 3, tu escolhe uma. 7 anos de fome na terra, 3 meses tu fugindo dos teus inimigos, eles te perseguindo, ou 3 dias de peste no povo. O que tu queres? Davi vai pensar agora e vai escolher. Davi vai avaliar as coisas. Irmãos, o pecado tem consequência. Deixe claro isso para o seu aluno da escola dominical. O pecado tem consequência. Não existe pecado de graça. Às vezes temos a impressão que o pecado fica de graça. Que fizemos uma coisa e aquilo não nos trará nenhuma consequência porque até agora não aconteceu nada. Pense junto comigo. Eu parei intencionalmente. Avalie aí. O pecado tem consequências. O pecado tem consequências. O pecado deixa marcas. Mesmo com o perdão de Deus isso acontece? Você pode perguntar. Mesmo Deus perdoando, mas o pecado deixa marcas. Não é porque Deus me perdoou que está tudo zerado, nada vai acontecer. Quando Davi peca lá com Batseba, Deus perdoou, mas Davi pagou um preço. As consequências do pecado. Senão Deus seria injusto. Imagina, Davi fez o que fez lá, no caso de Batseba, e Deus perdoa Davi, e fica por isso mesmo. Um bocado de gente que ficou ferida ali pelo caminho, com a prática de Davi, e vai ficar simplesmente assim. Davi pratica um erro, ele foi avisado, vai ficar simplesmente assim. Ele perdoa, fica por isso mesmo. E as consequências, e o que ele fez, o resultado disso aí, os nossos pecados, os nossos erros, eles têm consequências. O líder, quando peca, quando erra, esse pecado tem consequência para quem está perto, para os liderados, para ele, para a família, para quem está perto dele, para quem é liderado dele. Isso reflete, isso respinga. Nós precisamos ter muito claro isso em nossa mente, que o pecado tem consequências. E às vezes, quase sempre, essas consequências não atingem somente nós, mas atingem outras pessoas, pessoas que até amamos. A consequência do pecado, eu já falei isso aqui, costuma atingir outras pessoas do grupo em que estamos. Foi o que aconteceu com Davi. Davi vai escolher. E Davi, 7 anos de fome ou 3 anos de fome intensa é brabo, é pesado. O povo todo vai sofrer. Vai ser muito difícil, E ele foi avaliar. Eu sendo perseguido por 3 meses e fugindo dos meus inimigos, é difícil. Eu já fugi muito quando não era rei, antes de ser rei, e eu sei que é muito difícil, é sofrimento demais. E são 3 meses. Isso não vai atingir somente a mim. 3 dias de peste, de morte, de doença. Ele pensou assim:
eu não quero cair na mão das pessoas. A fome, eu vou cair na mão das pessoas, na mão dos homens, porque eu vou ter que arrumar comida de alguma forma. E vão se aproveitar, vão me subjugar de alguma forma. Os homens não perdoam, não tem pena, não tem misericórdia. Se eu for fugir, escolher a fuga, eu vou fugir. Os homens não têm misericórdia, os inimigos não têm misericórdia. Mas se eu for para a peste, optar pela peste, vai ser Deus que vai castigar. Então tem a possibilidade de haver misericórdia. Eu vou escolher o castigo de 3 dias de peste, porque eu prefiro cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos dos homens. Ele fez uma boa escolha, se é que se pode chamar de boa, mas digamos, ele fez uma boa escolha entre as 3. E enquanto as coisas estavam acontecendo, 3 dias de punição, cerca de 70 mil mortes, de acordo com o texto bíblico, chega um momento que o Senhor diz, tá bom. O anjo ia executar mais pessoas, mas Deus diz, tá bom, basta, misericórdia de Deus. O pecado traz consequências. Nosso último tópico é o terceiro tópico, que vai falar sobre princípios em 1º e 2º Samuel. A gente tem no primeiro subtópico, um alerta para a liderança, 2 Samuel 24, 17. Vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse, eu é que pequei, eu é que procedi perversamente, porém estas ovelhas que fizeram, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Castiga a mim, Senhor, não esse pessoal, foi eu que fiz, não foi eles que fizeram, não foram eles. Mas eu falei antes, o pecado deixa consequências. Reflete na liderança, no trabalho do líder. Um líder que peca, e isso é um pecado que alcança mais pessoas, que tende a expandir-se, a transbordar. Ele pode atingir muita gente. Aqui Davi dá um exemplo. Ele chama para si a responsabilidade. Deus, para de castigar o povo pela tua misericórdia. Foi eu que fiz isso. Me castiga, mas não castiga o povo. Ele tinha essa preocupação de não querer o povo sofrendo. Somos alertados que para que a liderança seja uma bênção e um presente divino para o seu povo, a liderança, precisa viver em santidade e submissão à autoridade de Deus. Isso aqui é o comentarista colocando. Eu fiz uma observação aqui. Liderança inconsequente que não assume seus erros perverte o povo. Um exemplo. Aliás, exemplos, eu coloquei aqui os filhos de Eli. Você lembra da lição dos filhos de Eli? Liderança que pervertia o povo, inconsequente. E vários reis de Israel que perverteram o povo, estragaram o povo. Por mais que o povo até se quisesse levar uma vida correta com Deus, mas o próprio rei estragava, praticava idolatria, oferecia sacrifícios a outros deuses, fazia um monte de coisa errada, e o povo ia junto. Era referência, era liderança. O que o povo ia fazer? Ia junto. Poucos não iam junto, mas a grande massa ia junto. Porque era a referência que eles tinham, era o que era ofertado para eles em termos de exemplo. Os liderados sempre vão seguir os líderes. Essa digamos, é a norma, é o que é normal. E por fim, ainda nesse primeiro subtópico, somos ensinados que os efeitos de uma liderança que fracassa, esses efeitos são devastadores para todos. Há uma correlação direta entre as ações do líder e os efeitos sobre o povo, sobre o grupo, sobre a igreja que ele lidera, sobre a nossa vida. Por mais que eu mesmo seja o meu líder, há uma responsabilidade, há uma correlação entre o que eu faço e o que acontece comigo e a minha vida com Deus. Nosso segundo subtópico vai tratar sobre uma nota de esperança e ânimo. 2 Samuel 24 e 25. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim, o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. Ele entendeu que ele tinha feito coisa errada. E ele procurou ajustar as coisas, acertar as coisas, consertar as coisas. E ele edifica um altar. Ele admite, quando ele institui um altar, quando ele ergue um altar, quando ele põe um altar ali naquele lugar onde o anjo estava distribuindo vamos dizer assim, as mortes, ele admite o erro e se humilha. Quando ele constrói o altar, quando ele ergue o altar, ele está dizendo: Senhor, tu és Deus, tu és maior, eu entendo que eu errei, eu
aceito o meu erro, eu me humilho e Deus começa a virar tudo. Deus começa a fazer as coisas diferentes, a tirar o castigo. Deus é misericórdia pura na hora de ser misericórdia pura. Mas Deus também é justo. O versículo que lemos diz assim: edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas ao Senhor. E o Senhor fez mudar a situação. O Senhor fez cessar a praga que estava sobre Israel, a mortandade, o castigo. O que ele fez? O que Davi fez? Ofereceu um altar ao Senhor, se humilhou, admitiu o seu erro. Deus, eu fiz isso, eu admito que fiz. E ele fez isso publicamente. Ele construiu, ele levantou um altar publicamente, ele ofereceu sacrifícios ali, ofertas ao Senhor. Todo mundo sabia que esse era o motivo. Ele admitindo o seu erro e pedindo perdão de Deus, a misericórdia de Deus. E Deus retira o que estava acontecendo sobre o povo. Deus muda a situação de tudo aquilo. Nosso último subtópico, que é o 3, vai dizer: Deus perdoa e restaura. Sim, eu concordo plenamente. Deus perdoa e restaura. Depois que nós fazemos todo o processo de humilhação, de entendimento, de irmos a Deus e dizermos: Deus, pequei, eu fiz o errado, mas tem misericórdia, me perdoa, não quero repetir. Faz da tua vontade, age de acordo com o teu querer, e está tudo aí, Senhor, faz como tu quiseres. Salmo 51 é extraordinário quando Davi mostra ali, derrama o seu coração, coloca diante de Deus a sua situação de pecador. Segundo Samuel, capítulo 24, versículo 25, parte B. E a praga cessou de sobre Israel, porque Deus perdoa e restaura. Deus sabe que somos feitos de pó, da terra, que somos fracos, que não conseguimos ser campeões sozinhos, ser vencedores sozinhos. Ele sabe disso, mas eu não posso depender dessa ideia somente. Deus sabe que eu sou fraco, que eu corro o risco de cair, que eu não consigo ser campeão sozinho, que eu não consigo vencer sozinho. Deus sabe disso, mas eu não posso me prender a isso, porque senão eu fico sempre pensando isso, que Deus sabe que eu sou pecador, que eu sou falho, que eu sou fraco, que eu sou o menor. Esse discurso todo aí. E quando eu me prendo nisso, eu começo a fazer coisa errada. Deus sabe que eu sou fraco, mas eu tenho que saber, eu sei que Ele é a minha fortaleza. Não é que eu sou fraco e Ele é sempre forte. Não, eu sou fraco, mas eu tenho que me refugiar na fortaleza. Não é porque eu sou fraco que eu vou agora sair por aí fazendo o que eu bem entendo, do jeito que eu bem quero. Porque eu sou fraco, Ele vai sempre me socorrer, Ele está sempre à minha disposição, Ele vai sempre vir para me perdoar. O pecado tem consequência, o pecado deixa marcas. Ele é forte, eu sou fraco, pode até ser, sim, concordo. Só que Ele também é justo. É importante que nós deixemos muito bem claro para os nossos alunos da escola dominical, para os nossos ouvintes, de alguma forma, que precisamos estar conscientes das nossas responsabilidades com Deus. A cada dia. Eu sei que isso é uma luta diária. O crente tem que estar diariamente pensando nisso. Volto a usar o termo que falei antes. Tenho que estar sempre lembrando que estou morto. Morri. Romanos capítulo 6 tem que ser uma coisa constante na nossa vida. Temos que entender que morremos e ressuscitamos para uma nova vida. Que o velho homem está dominado e que o novo homem tem que sobrepujar. E que este novo homem agora, ele está com Deus, ele tem a segurança de Deus. Ressuscitamos para uma nova vida. Quero agradecer a você pela audiência, por ter acompanhado esse trimestre com a gente. Trimestre excelente. Está chegando aí a nova lição, a lição que vai tratar sobre o Evangelho de Lucas, lição extraordinária. Lucas, ele trata o Evangelho de uma forma, ele expõe o Evangelho de uma forma que eu gosto muito. Vai ser uma lição muito boa mesmo. Ele fala umas coisas que ninguém fala. Ele mostra uns ângulos assim sobre o Evangelho que Mateus não mostra, que Marcos não mostra, que João não mostra. Não que sejam inferiores não, mas ele tem umas particularidades muito próprias que, digamos assim, é a cara de Lucas, é a cara de alguém que está falando para gentios, para gregos, digamos assim. Isso é interessante. Eu convido você a participar, a adquirir sua revista, a
estaremos aqui, se Deus quiser, dando esse suporte para nós e para você também, para quem mais quiser. Nós temos as dinâmicas no nosso canal também. Temos duas opções. Temos o irmão Roberto, que traz dinâmicas, pastor Roberto, que traz dinâmicas interessantes, coopera com a gente lá do Nordeste, cooperando com a gente, trazendo dinâmicas interessantes para aplicar na escola dominical, para facilitar o entendimento da lição, e elas são muito boas, tá? Também tem a irmã Kátia, que também traz daqui de Belém, que traz dinâmicas interessantes. Ela tem um jeito muito próprio dela, ela trabalha com o departamento infantil, mas o jeito dela, ela é tão próprio para departamento infantil quanto para adultos. Ela tem um jeito de falar que vai direto, é muito claro. Nossos irmãos que nos ajudam com as dinâmicas, tanto o irmão Roberto lá no Nordeste, quanto a irmã Kátia aqui no Norte, aqui em Belém, são muito bons nisso. Eu sei que tem ajudado muito, tá? Então continue conosco acompanhando este canal, e a ideia é que ele seja bênção para você, bênção para a escola dominical e para todo mundo que assistir, seja professor, seja aluno, seja coordenador, seja pastor, quem assistir. E o nosso objetivo é sermos bênção a todos vocês e, claro, bênção para nós também, para que nós sejamos a cada dia abençoados, crescendo com o Senhor. Obrigado a você que nos assiste, que nos assistiu esse trimestre todo. Você aí do Nordeste, você aí da Bahia, você aí de Manaus, de Manicoré, vocês aí do Amapá, vocês de São Paulo que têm nos assistido. Obrigado também por isso. Esperamos ter contribuído bastante e com o seu aprendizado, com o suporte para você na escola dominical. E muito obrigado a vocês de todo o Brasil que estão conosco, que nos assistem. Amém.